Você trabalha com Hoff, mas quer sair do comum e entender como construir resultados mais naturais, mais duradouros, com maior valor percebido? Então você vai ter que ficar comigo até o final, porque hoje você vai entender tudo que está por trás da criação de um método próprio dentro da estética. Você está no Beleza Inteligente na TV. Eu sou Marília Ergueto, mentora de profissionais da harmonização facial que querem crescer, que querem se posicionar, escalar seus negócios, construindo uma carreira muito mais lucrativa e usando muitas vezes a tecnologia como escala. Esse programa nasceu para mostrar que sim, existe um novo caminho dentro da estética, um caminho baseado em beleza inteligente, onde o profissional vai evoluir, estruturar sua carreira com muito mais previsibilidade, entregar melhores resultados para os seus pacientes e crescerem de forma mais consistente. E primeiro, eu quero muito te agradecer por estar aqui. Muito, mas muito mais do que a sua audiência, eu fico feliz por você fazer parte disso. Esse programa nasceu para ser palco de grandes profissionais, para dar voz aos harmonizadores do Brasil inteiro e que acreditam que a estética pode sim ser diferente. E se você é profissional da Hoff e se identifica com o que eu estou falando, você está vendo esse QR Code que está passando aqui na tela? Você tem que escanear para você fazer parte de um grupo exclusivo lá no WhatsApp, onde a gente traz para vocês muita informação e a oportunidade de, quem sabe, um dia vir participar com a gente do Beleza Inteligente na TV. Sabe por quê? Porque a beleza inteligente é aquela que faz bem para duas pessoas, para o seu paciente e também para o seu negócio. Porque a beleza inteligente, ela só acontece de verdade quando ela faz bem para o seu paciente e também faz sentido para o seu negócio. E é sobre isso que a gente vai conversar neste programa. E vocês sabem que um dos grandes propósitos desse programa é trazer pessoas que nos influenciem positivamente, que tragam insights, que tragam conhecimentos e que compartilhem um pouco da sua história, da sua vivência dentro da harmonização facial com esse grande público que está aqui em busca de crescimento. E hoje a minha convidada é muito especial. Ela que é especialista e mestrando na área da harmonização facial, empresária da beleza, tem uma clínica maravilhosa, onde atuam vários profissionais. Eu chamo para participar aqui com a gente hoje, doutora Ana Teres Artos. Seja muito bem-vinda, meu bem! Obrigada pelo convite, Marília. É um prazer estar aqui contigo. Obrigada. Inspirando colegas aí, né? A crescer cada vez mais aí na área da beleza, na harmonização facial. Exatamente, tenho certeza que vai ser um papo maravilhoso. Por favor, sente-se, sinta-se em casa, você está no Beleza Inteligente na TV. Ana, seja muito bem-vinda, um prazer ter você aqui com a gente, né? Você que, além de mulher, mãe, profissional, que se divide em todos esses papéis, né? Todas nós somos já vencedoras por isso, por esse equilibrar de pratos. Eu trouxe você aqui porque eu sei que você é uma profissional de excelência, que dá muito valor em tudo que você faz, né? Busca sempre estar inovando, melhorando e que também concilia tudo isso com seus outros papéis, né? E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. A doutora Ana Teres, ela tem uma clínica, que é a Clínica Artos, que é uma clínica de muito sucesso e que abriga já muitos profissionais ali junto, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, para inspirar o nosso pessoal, em como é que foi essa sua transição de carreira, como é que você começou e como é que você chegou onde você está hoje? Quais foram as primeiras viradas de chave? O que mudou para você, Ana? Legal, Marília, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. Sabe que é uma profissional que eu admiro muito também. E eu vejo assim que a gente tem uma pegada muito parecida, a gente é um pouco inquieta, né? A gente sempre quer mais. Falou e disse. A gente sempre quer mais, quer ir mais além. E eu acho que eu sou assim, desde a faculdade, me formei. Sempre tive como sonho ter uma clínica e eu fui indo atrás desse processo e tudo mais. Minha primeira especialidade é a estética do sorriso, então eu já trabalho com estética há muitos anos. E eu digo assim, que a estética da face foi uma evolução. Então eu já tinha esse olhar muito apurado da estética em função do sorriso e quando eu passei para a face ficou tudo muito mais fácil, porque é tudo muito mais amplo, né? Você sabe que eu também sou especialista em dentística antes. Que legal, olha só, viu? Por isso que eu me inspiro em você, viu? A gente tem muita coisa em comum. E a gente sabe, Marília, o quanto é importante os nossos dentes quando a gente fala em estética da face. Então eu vejo que nós, dentistas, a gente tem esse grande diferencial que é entender, né, dessa arquitetura do sorriso e levar para o contexto de face.
E foi essa evolução que aconteceu. Estética já está dentro de mim há 15 anos, com estética do sorriso, e agora na estética da face. E conta um pouco pra mim. Eu sei que você tem, porque eu te acompanho nas redes sociais. Eu sei que você tem um método seu, que é o Naturlift. Da onde que ele nasceu? O que te inspirou? O que você busca com esse método? Conta pra nós. Isso mesmo. Esse método foi assim, ó. Quando eu saí da estética do sorriso e fui para a estética da face, quando eu entregava um sorriso para um paciente, eu sabia que eu entregava um resultado legal, um resultado duradouro. Nesse meio tempo, eu já trabalhava com alguns procedimentos de estética facial, que a gente tinha uma melhora, mas ela era uma melhora pequena, né, lá nos primórdios, e também não durava muito tempo. Isso me incomodava um pouco, porque eu vinha de uma especialidade que eu entregava um resultado duradouro e estava indo para uma outra área que era algo volátil, né? Eu falo que é até é como se fosse um cabo de guerra. A gente faz uma coisa aqui, o tempo faz do outro lado. Eu falo A gente isso. faz aqui, o tempo faz do outro lado. Então é literalmente o tempo inteiro brigar com o tempo, né? Exatamente. Eu falo isso quando os pacientes perguntam quanto tempo dura. Eu digo o seguinte, olha só, é uma briga minha com o teu envelhecimento. Você pensa que todo dia quando você acorda, você envelheceu um dia a mais. Então, assim, é difícil de dar uma garantia em termos de durabilidade. O fato é, se tu é mulher ou homem e tu quer ter um envelhecimento bonito, tem que estar sempre investindo. Isso é fato, a gente sabe. Mas o método, voltando ali ao método, então eu era um pouco inquieta, assim, fazia um botox aqui, um bioestimulador ali isolado, e não chegava naquele antes e depois que durasse de fato, que tivesse uma previsibilidade, né? Exatamente, que te enchesse os olhos, né? E que tu visse de fato assim o paciente vibrando, nossa, né? É muito legal. E daí eu comecei a estudar bastante pele, né? Comecei a entender os níveis de flacidez, as camadas, né? Exatamente, as camadas da nossa face, em que momento agir e aí por diante. E foi que eu digo hoje que o Naturlift, ele é uma jornada, a jornada Naturlift. O que a gente tem que fazer para sair do ponto A e chegar no ponto B? E eu digo mais, quando a gente chega no ponto B, que é o resultado desejado, é muito mais fácil da gente manter aqueles resultados. Não é que a gente não vai precisar mais de intervenção, muito pelo contrário. É manutenção. Exatamente, a gente passa de toda uma jornada para o processo de manutenção. E aí cheguei no Naturlift, que é onde a gente entrega, e quando eu consigo entregar esses resultados, que acho que a gente vai mostrar mais adiante, né? Vai. Isso aí. Ô, Ana, eu achei muito interessante isso e eu realmente enxergo essa questão de ter um próprio método, né? Ter algo que você pode chamar de seu como um diferencial na carreira, porque é muito do que a gente fala, procedimentos isolados, botox, todo mundo faz, preenchimento labial, preenchimento disso, todo mundo faz, uma tecnologia, um ultrassom microfocado, um CO2, todo mundo faz, um peeling todo mundo faz, mas quando você coloca isso dentro de uma embalagem, que você pode ter a sua própria identidade, a sua própria forma de enxergar, o seu próprio padrão de protocolos, o seu próprio universo, e você dá um nome para aquilo, isso te diferencia no mercado. Muda o jogo, Maria. Aí muda o jogo do profissional da estética, né, que está lá no básico, fazendo botox, fazendo bioestimulador, para o profissional que tem um método, né? Porque quando tu tem um método, tu consegue, primeiro tem que estudar muito, né? Estudar, ver até onde vai cada procedimento e aí por diante. Quando tu cria ele, tu tem previsibilidade, então tu consegue também dar mais garantias para o teu paciente no seguinte sentido, ó, eu consigo sair do ponto A e chegar no ponto B. E isso muda tudo. Tu sai da briga com a franquia lá que tá fazendo o botox lá não sei quanto, o bioestimulador a não sei quanto. Não, você se torna de fato um profissional, uma referência. Você sabe que isso é o que eu sempre falo para os meus mentorados. Botox. Então, quando o paciente liga e pergunta sobre o Botox, embora nós, profissionais, saibamos que um Botox nunca é igual ao outro, e eu não estou falando de marca, né? Eu estou falando de toxina, Botox, mas assim, eu não estou falando de marca. Estou falando de qualquer toxina. Não importa que marca eu uso ou que marca que você usa, a gente pode usar a mesma e as nossas aplicações serão diferentes, mas o paciente não entende isso. Para o paciente, ele vai ligar no seu consultório, vai ligar no da sua vizinha, no meu, e ele vai perguntar quanto que é o Botox? E simplesmente, muitas vezes, quando a pessoa só está nesse universo ainda, nesse oceano que eu chamo de um oceano vermelho, onde está todo mundo brigando ali pelo mesmo paciente, é tudo igual. Então, ele só faz uma breve comparação pelo preço e para ele está tudo certo. Ele acha que ele escolheu bem escolhendo o menor preço. Exato. Agora, quando a gente passa a ter um método, no meu caso é o Beleza Inteligente, no seu caso é o Naturlift,
a gente passa, ninguém mais tem. Quem mais faz o Naturlift do seu jeito? Você, mais ninguém. No meu caso, você entende? Isso é o que eu ensino para os meus mentorados, que quando a gente tem uma diferenciação, uma comunicação diferenciada e protocolos, de fato, que você assina e que você confia no resultado, isso muda o jogo. Totalmente. Aí eu digo assim, você começa a separar o joio do trigo. Né? O profissional que se diferencia e o que fica na vala ou no Mar Vermelho. E realmente foi uma mudança de chave. Assim, quando eu consegui criar o método, foi uma virada de chave na minha carreira profissional. E foi muito curioso, Marília, que eu sempre pensei em criar um método. E eu pensava e acabava chegando no mais do mesmo. Eu disse, não é diferencial. E o método, ele se criou, assim, ele se formou, ele fechou dentro da minha cabeça em um ano muito especial, que foi o ano que eu estava grávida da minha filha. E era um ano que eu estava pensando assim que, nossa, esse ano é gravidez, é mamãe e não vai... Mais nada. Mais nada. E quando eu vi, Marília, eu disse, é isso aqui. Cheguei lá. Então, eu tenho um carinho tão grande pelo Naturlifting por esses dois motivos, porque foi algo que eu estudei muito, foi difícil de chegar até ele, e ele veio num momento que eu não esperava. E que você precisava, e né? Que eu precisava. Era o momento que você precisava daquela virada de chave, até mesmo para a gente exercer a nossa maternidade até com um pouco mais de tempo, porque a gente sabe o quanto que trabalhar com agenda nos consome. Mas quando você tem um método estruturado, você tem uma equipe, você tem tecnologias para trabalhar aquilo, você pode terceirizar algumas dessas funções e ter um pouco mais desse tempo, né? Com certeza. Hoje o método ele existe e ele está dentro da minha equipe. Não necessariamente quem vai consultar comigo só vai me ver, não, vai ver eu e a minha equipe. E isso é muito legal, porque sim, te dá uma flexibilidade maior de agenda e aí por diante. Então isso é para nós que somos mães, é bem importante. E isso a gente está falando de maternidade e ter tempo livre para nós, mas eu ainda vou trazer isso para a questão de negócio. Eu cresci ouvindo a seguinte frase. Até eu tinha um tio meu que falava muito sobre isso, que quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Exatamente, e é verdade. E é totalmente verdade. Enquanto a gente está ali focado no operacional, enquanto a gente não tem tempo para sair e olhar para o nosso negócio, para fazer outras coisas, a gente não cresce. Não cresce. Não cresce. E as pessoas continuam pensando o contrário. Agenda cheia, tudo concentrado em mim. Então a gente tem que saber delegar. Por isso que é importante o método. E o método, quando ele é teu, tu consegue treinar pessoas para que tu tenha mais braços, né? E isso da questão de ter tempo para pensar no negócio, em estratégias e tudo mais. Eu já tinha esse entendimento, mas eu tive a coragem somente esse ano, onde eu determinei que eu não trabalho mais pela manhã. Não é que eu não trabalhe mais, eu trabalho. Tá, mas eu não tenho mais agenda. Você não atende. Eu não atendo mais pela manhã. E tu sabe que desde que eu determinei isso, quanta coisa surgiu. Acredito. Então, assim, nós profissionais que tem essa ambição de ter um método e ir para frente, tem que ter tempo para pensar no negócio. Eu acredito e vivo isso. Eu falo que a verdade vende, é aquilo que a gente vive de verdade, não é aquilo que a gente prega e não faz, né? Exato. Tudo que eu sempre preguei é aquilo que eu vivo, né? Aquela minha experiência. Hoje eu faço como você, mas na verdade, ao invés de ser períodos, eu atendo 2 dias na semana só. Os outros 3 dias, não, gente, eu não fico em casa de pernas pro ar. Isso. Eu tô trabalhando em outras coisas. Inclusive, tô aqui, ó, gravando um programa de TV. Vocês entenderam? Vocês estão entendendo? Vocês estão captando? Exatamente. Quando a gente se propõe a se colocar em um movimento um pouco diferente, de se tirar só da cabeça do atendimento, as coisas se abrem, muitas oportunidades surgem, porque você começa a dar espaço para entrar um novo, e isso é muito legal. Marília, vamos dar um exemplo. Você me chamou para estar no programa porque você me viu em São Paulo gravando conteúdo. Se eu estivesse focado somente em agenda, eu estaria em São Paulo. Talvez você nem tivesse chamado a minha atenção para te trazer aqui. Exatamente. É isso. Então, este movimento é muito importante. Esse movimento gera movimento, né? Ô, Ana, e uma coisa super importante que eu quero mostrar agora, aqui dentro do programa a gente tem um quadro que se chama Radar Beleza Inteligente, é o Radar BI para os mais íntimos. E no Radar eu gosto sempre de trazer temas interessantes de coisas que às vezes a gente não se atenta. Então, às vezes, sei lá, tem uma tecnologia nova chegando, um produto novo chegando, algo novo chegando. E quando a gente fala de método, a gente fala de nomes, tem uma coisa que me preocupa e que antes não me preocupava, mas que de um tempo para cá, de alguns anos para cá, eu tenho ficado muito chata nesse sentido, que é em me proteger, em preservar as minhas marcas. E aí eu trouxe um vídeo aqui para o Radar BI, que eu quero colocar agora para a gente ver, para a gente levantar, para a gente
olhar para isso, para a gente colocar isso no radar. Prestem atenção. Você sabia que por trás de um sorriso harmônico existe muito mais do que estética? Existe estratégia? Os procedimentos de harmonização facial estão cada vez mais populares, trazendo autoestima e bem-estar para milhares de pessoas. Mas o que muita gente não percebe é que, além da técnica, profissionais e clínicas também precisam proteger aquilo que constroem: sua marca, seus métodos e sua reputação. Imagine investir em cursos, desenvolver um protocolo exclusivo de atendimento, criar um nome forte no mercado e, de repente, ver tudo isso sendo copiado. Pois é, sem o registro de marca e, quando aplicável, de patente, isso pode acontecer. O registro de marca garante exclusividade no uso do nome e identidade do seu negócio. Já a patente protege inovações como técnicas ou produtos desenvolvidos, ou seja, é segurança jurídica e valorização do seu trabalho. Agora, imagine o prejuízo: trocar o nome, refazer toda a identidade visual, perder reconhecimento no mercado e até clientes. Tudo isso porque não registrou a marca no início. Então, fica a dica: cuidar da estética é importante, mas proteger o seu negócio é essencial. Já pensou nisso, Ana? Não Muito. sei se você já registrou ou não, mas isso é muito importante. E quando eu soube que eu ia te trazer para o programa de hoje, eu fui buscar um parceiro, que é meu parceiro, o Wellington, da W Souza, que ele já cuida dos meus registros de marcas e patentes há muitos anos. Porque eu mesma já tive um problema com isso. A gente pensa que o nosso próprio nome... Ah, Marília Regueto. Quantas Marílias Regueto existem? A gente pensa... É difícil, né? E existe. Existe, inclusive, uma que atua na mesma área da estética. Eu nunca pensei que eu fosse precisar registrar o meu nome, o Beleza Inteligente, é claro, que hoje já é registrado. Então, isso é muito importante. E como nós falaríamos aqui de protocolo, eu falei, eu vou levantar isso no radar. Vou pedir para o meu amigo, o Wellington da W Souza, inclusive está aqui o contato dele, gente, se alguém quiser, é da minha inteira confiança, já cuida das minhas marcas e patentes há muito tempo, mas eu achei importante trazer isso para o radar. Porque é muito chato, né, Ana? A gente construir algo e depois ver outras pessoas usando esse nome. Exatamente. Praticamente ser furtado. A sensação é de furto, né? Marília, o meu marido, ele é empresário já há muitos anos, então ele sempre teve todo esse cuidado. E quando ele falava, eu falava uma coisa, ele dizia assim, registrar. A primeira coisa é registrar. E eu dizia pra ele, mas que loucura! Não, não, não. Hoje eu não faço mais nada sem registro. Surgiu a ideia, por mais que a gente nem vá para frente com a ideia, a primeira coisa ele olha, está disponível? Se está disponível, ele já registra. É exatamente o que Então eu a gente faço. tem várias marcas hoje registradas que a gente não usou ainda, mas está registrado. Se algum dia a gente quiser usar, a marca já é nossa. É só isso que registra uma ideia, porque se você só tem uma ideia na sua cabeça, ela pode não ser sua. Então, achei muito interessante trazer, porque muitos profissionais da nossa área, a maior parte deles, talvez não tenham se atentado para isso ainda. Essa parte empresarial é muito importante trazer, viu, Marília? Porque nós que somos da área da saúde, a gente não aprendeu isso. A gente sabe que o nosso negócio é técnico, é estudar ali as técnicas e tudo mais. Mas quando a gente começa a crescer, essa parte eu digo que é fundamental, que é o coração do nosso negócio. Essa parte de gestão, essa parte de segurança jurídica, de segurança da marca e aí por diante. Com certeza. Talvez para quem está começando ali, seja uma coisa a mais. Primeiro você tem que aprender técnica, você tem que aprender a como cuidar do paciente, isso, aquilo. Agora, se você quer crescer, se você quer escalar, ou você cuida do seu negócio ou não tem outro jeito. Exatamente. Né? Ana, agora voltando no assunto do Naturlift, eu tenho mais duas perguntas para te fazer. A primeira, quando você desenvolveu tudo isso, você começou a usar isso como um método, né? Quando você embalou todo o seu conhecimento, desenvolveu e colocou nome. Você sentiu mudança de fato em faturamento? Você percebeu que isso trouxe vantagens comerciais para sua clínica? Com certeza, Marília, porque eu parei, eu saí daquele nível onde eu vendia o Botox, o preenchimento, o bioestimulador, para vender um plano de tratamento. Porque acontece, por mais que eu tivesse o plano de tratamento na minha cabeça, eu queria evoluir o paciente, às vezes ele não ia, porque ele também não tinha condições, ou ele não entendia muito bem. Agora, os meus pacientes, eles entram na jornada Naturlift, é um plano de tratamento. Então, anual. Exatamente. Então, assim, ó, mudou totalmente, assim, é outra realidade que a gente vive hoje. Eu digo assim que
às vezes a gente conversa com profissionais da estética, eu digo, gente, eu não vivo mais isso, porque eu consegui ir para um outro nível. Desde que eu criei o método, eu consegui ir para um outro nível de faturamento, de amadurecimento empresarial e aí por diante. De posicionamento também, Com né? certeza. O paciente te enxerga de outra forma. Com certeza, com certeza. Que legal. E eu não preciso nem perguntar sobre resultados, porque é aquilo que a gente estava conversando agora. O que determina os nossos resultados é a constância. Não existe, eu sempre falo isso para os meus pacientes, quero ver se você concorda, não existe um procedimento único, né? Um procedimento que a gente vai fazer uma vez na vida, que vai falar assim, nossa, resolveu todos os seus problemas, você nunca mais precisa fazer nada. E normalmente um procedimento único, ele nunca vai ser completo, porque ele não consegue gerenciar todas as camadas. A gente não trabalha nas 5 camadas. Não tem como, não tem como. Então, de fato, o que vai trazer resultados excelentes são constâncias, é uma constância, é um planejamento de protocolos e tudo mais. E, obviamente, a gente viu o resultado disso. Com certeza. Aqui no nosso programa também a gente tem o quadro que é o Histórias que Transformam, que vão muito, mas muito além de só, esse paciente não tem mais essa ruga. Não é só sobre ruga, é sobre, de fato, viver aquilo que a gente tem de propósito, né? A gente não tem o propósito só de tirar a ruga de alguém, não é sobre isso, é sobre, de fato, tocar almas, tocar vidas. E isso, quando a gente, de fato, entende isso, o resto acontece. Exatamente. Você concorda? Marília, cada caso que eu entrego, quando eu digo assim, agora você está de alta desse processo, é genuíno, sabe? Eu vibro tanto, acho que eu vibro mais que eles. Eles vibram também, entendeu? Mas é a questão do propósito, de entregar algo que realmente faz sentido, de que realmente vai ter uma mudança na vida das pessoas. É exatamente E eu isso. costumo dizer uma coisa que eu vejo muito, assim, minhas pacientes, depois que passam pelo processo Naturelift, eu vejo paciente fazendo selfie. Eu vejo pacientes que tinham dificuldade de Mudança de entrar num comportamento, relacionamento total. com um namorado. Eu chego, doutora Ana, arrumei namorado. Eu digo, eu te falei, você ia passar pelo processo e arrumar namorado. Então, assim, é uma mudança de vida. Porque parece clichê falar, a gente tá bem, né? Mas a autoestima ela muda tudo. Eu digo, é o coração da nossa vida. É o que nos impulsiona a dar os próximos passos. Eu concordo com você. E só não concorda com isso quem nunca passou por um processo desse, seja em si mesmo, ou nunca vivenciou alguém passando, ou que não tem o trabalho que a gente tem. Porque nós que estamos ali no nosso dia a dia, a gente vê o quanto a estética, ela está muito longe de ser uma futilidade. A estética, ela muda a alma, ela muda a autoestima, ela muda a forma com que a pessoa se entrega para o mundo. E isso muda a vida. Muda né? a vida. E nós trouxemos um resultado para o Histórias que Transformam de hoje, de Naturelift. Vamos ver? Que legal. Meu rosto era uma coisa que me incomodava muito. A minha pele começou a ficar muito rugada, eu já não tinha muito... Tudo que eu botava não ficava bem, eu já não sou muito de me maquiar. E aí, com isso tudo, as coisas apareciam mais, né? Eu senti que depois que eu fiz o tratamento, eu consigo me olhar, eu consigo sorrir melhor, eu rejuvenesci, eu acho que mais de 10 anos, talvez 15 anos, de acordo com as pessoas. Os comentários. Achei que nunca fosse usar maquiagem, agora eu não consigo sair de casa sem passar uma base, um rímel. Valorizou muito. Fotografo sem medo, eu tinha receio de fotos, né? Sempre fugia de fotos. E depois que eu fiz, aí tu fica te vendo, né? Tu fica sentindo na tua pele o resultado. Eu super indico, eu falo, as pessoas perguntam, o que tu fez? Não tem um lugar que eu vá diferente que as pessoas não notem. Então, assim, essa semana mesmo eu encontrei uma pessoa e eu digo, mas vai, procura, tá esperando o quê? Que caia do céu? Não, se tu não fizer por ti, ninguém vai fazer, né? Dá o primeiro passo. Se você não fizer por ti, ninguém vai fazer, dá o primeiro passo. Exatamente. Né? E eu vejo que às vezes as pessoas têm dificuldade de dar esse primeiro passo, né? Mas depois que conseguem romper lá seus paradigmas, seus senãos, vale muito a pena. O resultado vale muito a pena. Exatamente. Ana, eu quero te agradecer, quero te deixar aqui um espaço para umas considerações finais, para você deixar recado aí também para os profissionais que estão nos assistindo, para suas pacientes, deixar aqui as suas redes sociais também. Foi um prazer imenso ter você aqui, uma troca muito gostosa. E quero te deixar o espaço para você falar ali com essa câmera, ó. Colegas profissionais da saúde, eu quero dizer que a estética, né, trabalhar com estética da face,
é algo muito além, não é futilidade, né? É algo que entrega muito mais do que um rosto bonito, um rosto rejuvenescido, é algo que entrega vida para as pessoas. E quando a gente acredita, quando a gente tem um propósito, tudo muda, o cenário muda, a gente deixa de ser o profissional que trabalha só com botox ou com futilidades femininas, né? Hoje também masculina, e passa a encarar esse cenário de uma maneira diferente, e isso transparece para os nossos pacientes. Eu atendo uma clínica hoje em São Leopoldo, né, a Clínica Artus. A novidade é que eu estou abrindo uma clínica em Porto Alegre. Isso aí, uma clínica em Porto Alegre. Eu vou deixar aqui o meu arroba, é doutora Ana Teresa Artus. E para quem quiser conhecer um pouco mais do Naturlifting, vai ser um prazer receber vocês na minha clínica, em qualquer um dos endereços, tanto São Leopoldo quanto Porto Alegre. Muito prazer, Ana. Um prazer imenso ter a Ana aqui. Aqui embaixo você também encontra um QR Code. Esse QR Code é do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, exclusivo para profissionais, tá? Então, se você é profissional da área da Hoff, entra nesse grupo. Lá você recebe conteúdos em primeira mão aqui do Beleza Inteligente, novidades, e inclusive é lá que vocês recebem a oportunidade de, quem sabe, ter o seu caso de antes e depois, a sua transformação de vida passando aqui no Beleza Inteligente na TV. Então, se você é profissional, já escaneie esse QR Code aqui para você vir participar do nosso grupo VIP. E eu quero aproveitar para agradecer cada um de vocês pela audiência. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Quero agradecer também, quem me vestiu nesse programa. Tá aqui o arroba da Rosegold Oficial, aqui tem o QR Code deles e, claro, tem aquele descontinho, é só pôr o nosso cupom lá, que é o Marília10, e você pode acessar essas malhas de altíssima qualidade da Rosegold. Um prazer estar aqui com vocês, Deus os abençoe e a gente se encontra no próximo Beleza Inteligente na TV.